plano da redenção do homem, crucificação de Cristo. Deus se fez carne para que pudesse morrer pela humanidade. Hebreus 10, 5 a 10. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocausto e oferta pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisa que se oferece segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Jesus Cristo não nasceu meramente como um homem, mas como um Salvador. Ele não veio somente para viver, mas para salvar, e para salvar, Jesus Cristo deve morrer. Jesus Cristo, varão perfeito. O Espírito Santo tem controle soberano sobre todo o seu ser, espírito, alma e corpo. Onde a vontade de Deus é soberana, jamais saiu do centro da vontade de Deus. A morte não tinha direito sobre ele, uma vez que nunca pecou, nunca transgrediu um mandamento de Deus, pois todas as suas obras eram movidas por Deus. Por isso, Jesus poderia satisfazer a justiça de Deus, morrendo no lugar de Adão, uma morte vicária, um justo morrendo no lugar do pecador, resolvendo assim todos os problemas referentes à morte eterna, gerados pela desobediência de Adão, a salvação do pecado e de todas as suas consequências, libertação de Satanás e de todos os seus aliados foram ganhas para o pecador na cruz de Cristo. 1 Coríntios 15, 22. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Hebreus 2, 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Em Adão, todos morreram, porque em Adão todos pecaram. Por que todos pecaram? Por nascer somente da carne, com o espírito morto, vazio. Assim, todas as nossas obras são consideradas más, por ser movida pelo eu e não por Deus. Não temos culpa disto. Isto é uma consequência do pecado de Adão. Mas agora que ouvimos o plano da cruz, somos indesculpáveis se não dermos ouvidos. Hebreus 2, do 1 ao 4. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que o ouviram, testificando também em Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídas por sua vontade. A cruz de Cristo é o campo de batalha no qual o conflito entre Satanás e Deus, pela soberania das vidas humanas, está sendo travado e compele os homens a ficarem ao lado de Deus ou contra Deus. A cruz de Cristo separa os homens em dois grupos, os não salvos e os salvos. 1 Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Pela morte de Cristo, a cabeça da serpente foi esmagada, sua sentença foi selada. A cruz de Cristo despojou aquele usurpador satânico de todo vestígio de reivindicação justa para o mundo e de todo o domínio sobre qualquer ser humano que confia plenamente no sangue reconciliador do Salvador e se entrega ao senhorio de Jesus Cristo. A hora da morte de Cristo foi a hora da derrota de Satanás. Colossenses 2, 14 e 15.
tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A cruz de Cristo é o lugar de exposição. Ali é revelado o ódio do homem por Deus e o amor de Deus pelo homem. Na cruz, o pecado é visto em seu pior estado e o amor é visto em seu mais alto grau. Os pecadores mancharam suas mãos com o sangue do seu Salvador. Mateus 27, 45 e 46. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Nesta hora houve a morte espiritual. Mateus 27, 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Nesta hora houve a morte física. Quando o pecador vê o Salvador sofrendo, o justo pelo injusto, quando ele vê Cristo crucificado pelos seus pecados, morrendo sua morte, suportando sua punição, então o seu coração se comove, sua rebelião é removida, toda sua atitude para com Deus é mudada de inimizade para amor, de alienação para comunhão, de indiferença para devoção, de temor para fé, de vergonha para paz. Em Cristo crucificado, Deus proveu a propiciação e a reconciliação, o que tornou possível a remoção da barreira de separação entre Deus e o homem. Deu a todo homem que se beneficiará da graça de Deus a oportunidade para a completa restauração do favor e comunhão com Deus. Assim como o pecado através de Adão foi universal, a salvação através de Jesus Cristo deve estar disponível para todos que quiserem. Tito 2:11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho ao seu tempo. Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Hebreus 2:9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Para que todos os homens tenham a oportunidade de conhecer o caminho da salvação de Deus, é pregado o Evangelho a toda criatura por todo o mundo. A única barreira no caminho da salvação é a vontade própria, o livre arbítrio de cada ser humano.